Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flávio, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência pelo CDB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atualmente mestrando no programa de pós-graduação em educação daqui da Universidade Federal de Rondonópolis. Hoje estarei apresentando um pouquinho para vocês a saúde da população LGBTQIA+, e o armário do SUS. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar da primeira semana da enfermagem, Conexão de Saberes, promovida pelo Centro Acadêmico Mary Sicoli e o curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis. Em especial ao Centro Acadêmico, a pessoa do Jaderson, responsável pela articulação para que eu estivesse aqui nesse encontro com vocês hoje. Quero agradecer ao doutorando Bruno do Prado, também responsável por essa articulação. Ainda a mestranda Keila Pereira da Silva, por ela ter me convidado para mergulhar a fundo numa pesquisa independente sobre a população LGBTQIA+, o que me possibilitou trazer esse diálogo até vocês. A universidade, ela é um local de construção e debate político, cultural, econômico e, sobretudo, social. Por esse motivo, eu fiquei extremamente feliz em saber da realização desse evento aqui na academia. É um exemplo de comprometimento e retorno à sociedade enquanto instituição de ensino pública. Para que eu possa iniciar minha fala, é impossível que eu me abstenha da contextualização histórica desse tema, para que assim possamos compreender através de alguns referenciais teóricos a análise desse movimento e, é claro, alguns conceitos básicos para a construção desse conhecimento. E aí no contexto histórico da sexualidade. Na antiguidade, a sexualidade era vista a partir do estoicismo. Na Idade Média, era vista como pecado original. No século XVII, era como natural, como algo bom. No iluminismo, era o modelo do sexo único versus a Revolução Francesa. E aí no século XIX, a sexualidade era vista como bom ou como um mau sexo. Avançando um pouquinho nessa linha cronológica, em 1886, instituíram a classificação das psicopatologias sexuais. Quem estava classificando essas patologias? Eram médicos, homens brancos, héteros, cisgêneros, europeus e americanos. Em 1960 e 1970, o movimento feminista ele inicia discussões sobre os corpos das minorias, os corpos das mulheres, discussões de gênero, de sexualidade. E aí, em 1980, é marcado pelo início do movimento conhecido hoje como LGBTQIA+. Em 1983, a Associação Americana de Psiquiatria ela retira o diagnóstico de homossexualismo do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM em inglês. Em 1990, a Lei 8.080, instituindo o Sistema Único de Saúde, o SUS, com princípios e diretrizes para atendimento de todos. Ainda em 1990, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela retira o diagnóstico de homossexualismo do Manual de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID em inglês. Em 2002, temos o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, para repensar e reparar questões silenciadas no âmbito do SUS. Em 2004, o Brasil Sem Homofobia, um programa de combate à violência e à discriminação contra a GLTB e de promoção da cidadania homossexual. E aí sim, GLTB era a sigla utilizada naquele momento, viu? Em 2007, gênero passa a integrar os determinantes sociais em saúde e deve ser considerado no cuidado integral. Em 2013, um dos fatos mais marcantes e importantes, a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E aí, para fomentar essa discussão, eu trago aqui alguns atores que foram muito importantes, que ainda são muito importantes nessa discussão. Judith Butler, ela é uma dessas. Ela questiona e perturba a forma como pensamos o sexo e a sexualidade.
além do gênero e a linguagem, através de obras para além dos estudos feministas, gays, lésbicos e teoria queer. E vem exercendo enorme influência sobre uma série de campos teóricos e disciplinares. Teresa Lauretz, ela deu origem na teoria queer, de corpos que não se identificam com os padrões normativos, através de uma conferência organizada por ela mesma, que é impactando de forma notável essas teorias feministas e de gênero, assim como nos estudos gays e lésbicos, pela capacidade de problematizar e desestabilizar as categorias de pensamentos utilizadas até então. Outra importante influência foi da Yvonne Guevara, também do feminismo, mas ela seguiu o feminismo na linha teológica, com a desconstrução das categorias patriarcais presentes na Bíblia. E aí mais adiante tivemos Michelle Perrot, uma pioneira dos estudos sobre a história das mulheres, luta no movimento feminista, demonstrando que o trabalho histórico também se faz permeado pela ação política no presente. Outra importante contribuição foi através de Michel Foucault. Ele deu início à despatologização e à descriminalização da homossexualidade. Além disso, também tivemos Pierre Bourdieu ao discutir a dominação masculina. Ele nos mostra que as relações sexuais, elas são socialmente instituídas e elas engendram o mundo social entre dominantes e dominados. Também tivemos Jacques Derrida, ele trouxe a desconstrução e a diferença, uma crítica ao pensamento binário. Também tivemos Jacques Lacan, ele desenvolveu estudos de gênero e de linguagem. E aí digamos que ele entrou no assunto com o pé errado, bem errado na verdade, ao dizer que a mulher ela não existe, e também trazendo a patologização do gênero. Mas ainda que ele criticado com veemência, ao reconhecer um avanço significativo na relação binária dos gêneros, ele acabou possibilitando a inserção de reflexões sobre uma temática até então pouco explorada e conhecida, o gênero. E aí, para alimentar essa discussão, vou trazer aqui alguns conceitos básicos para que a gente não se perca aí em relação a conceitos nessa estruturação. A sexualidade. Podemos pensar a sexualidade como um conceito empírico, analítico e político que pode ser constantes alterações, sendo a sua construção parte de um processo complexo que envolve ao mesmo tempo aspectos biopsicossociais que carregam historicidade e envolvem práticas e simbolizações. Seguindo, a heteronormatividade é uma compreensão normativa da vivência cis-heterossexual enquanto a única forma de vivenciar a sexualidade, implicando em preconceitos, conceitos, padrões e discriminações. E aí a heterossexualidade compulsória é um instrumento de poder de patriarcado, é um regime político. Por meio da patologização das sexualidades desviantes, institui-se a heterossexualidade como aquilo que é normal e, consequentemente, esperado. Outro importante a ser falado é o patriarcado. É um sistema sociopolítico que coloca os homens em uma situação de poder, ou seja, o poder pertence aos homens. As sociedades patriarcais têm gênero masculino e a heterossexualidade como superiores em relação a outros gêneros e orientações sexuais. Por isso é possível verificar uma base de privilégio para esses homens. Gênero trata da construção social e a história da divisão entre feminilidade e masculinidade. É uma compreensão binária das vivências sexuais humanas. E aí binária no sentido de bi de dois, ou seja, masculino e feminino. Designação de gênero. É a associação do feto ou bebê a um sexo ou gênero de acordo com as genitais. É uma identidade de gênero imposta ao nascimento. Expressão de gênero. São formas de exprimir os papéis sociais delimitados pela lógica de gênero binária. Preferências por brinquedos, cores, atividades, roupas, profissões, comportamentos, gestos, linguagens, tudo dentro de um padrão normativo de masculino e feminino. A identidade de gênero
é como cada indivíduo reconhece a si quanto ao seu gênero. Homem, mulher, não binário, cisgênero, gênero fluido, agênero, transgênero. Entre a comunidade trans é possível encontrar identidades como a transexual e a travesti. Ou seja, é a autoidentificação. A orientação sexual, orientação romântico-sexual, é como se caracteriza o desejo sexual predominante de uma pessoa. Se é por pessoa de gênero diferente, igual ou de mais de um gênero. E aí tem-se heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual. E por que a orientação romântico-sexual? Porque ela está mais relacionada aos desejos, fantasias, afetos e práticas. E aí é um direcionamento desses desejos afetivos, e a afetiva enquanto romântica, e os eróticos enquanto sexuais. E aí dá a identidade sexual. É como a pessoa ela se identifica de acordo com seus desejos. E aí temos também o conceito de monossexualidade, ou monossexismo. É um padrão relacional mono, ou seja, ele é único, como paradigma de relacionamentos e identidades. Por isso a dificuldade, às vezes, de entender realidades bissexuais e não binárias. E aí o sexo, ele é relacionado à biologia, fisiologia e anatomia dos corpos. E agora o LGBTQIA+. O L, ele vem de lésbicas, o G de gays, B de bissexuais, T de transgênero, transexual, travesti, o Q de queer, o I de intersexo, o A de assexuais e o mais é de todes. Todas as possibilidades de ser, classificando-as ou não. Pessoas que gostam de pessoas. E aí eu chamo a atenção aqui para o extremamente criticado todes, que faz referência à chamada linguagem neutra de gêneros gramaticais. Ela é baseada no sistema ELU, um conjunto de proposta linguística criado com o propósito de introduzir na língua portuguesa um gênero gramatical neutro. E aí tem-se ainda uma discussão para que seja adicionada a nova letra, em alguns locais já é considerado a letra P, LGBTQIAP+, o P de pansexual. Essa sequência mnemônica ela é uma reunião de identidade de gênero e orientações sexuais. Apesar de confundirem esses conceitos, essa reunião tem um propósito. Fazem parte de um mesmo fenômeno, a sexualidade. Ainda que são didaticamente conceitos separados, estão presentes na mesma vivência, bem como nas lutas e resistências dessas vidas diversas. É como se fosse uma intersecção entre esses movimentos sociais. As relações entre pessoas do mesmo sexo, elas sempre existiam. É uma realidade tão antiga como a própria humanidade. E em se tratando de gregos e romanos, os homens gregos, eles cortejavam os meninos de seu interesse, com agrados que visavam a persuadi-los, a reconhecer sua honra e também suas boas intenções. E entre os romanos, o amor por meninos livres era proibido, uma vez que essa sexualidade desse povo estava ligada aí diretamente, intimamente, à dominação. Assim era permitido apenas o amor por jovens escravizados. E isso não significa que naquele tempo não existisse. Como a própria história aponta, sempre existiu. E aí talvez eles não se reconhecessem como tal, mas hoje é bem diferente. Hoje se reconhecem ou simplesmente preferem não se rotular, não se classificar, não se categorizar. Outra grande influência ocorreu a partir do momento em que a igreja sacralizou o conceito de família. E aí, com a finalidade meramente reprodutiva, essas relações, se elas não fossem heteronormativas, elas seriam então consideradas verdadeira perversão, aberração da natureza, um pecado abominável, alvo de preconceito e também do repúdio social. Além disso, houve um momento de extrema violência contra esses corpos, quando quaisquer relações que não fossem heteronormativas eram consideradas doenças mentais. E com esse tipo de definição, é extremamente difícil e óbvio também que alguém, desde aquele período, ousasse aumentar a voz contra essa normatividade hegemônica de todo esse sistema patriarcado, mantendo todo e qualquer vínculo afetivo a absoluta invisibilidade trancada dentro do armário. A mais chocante atual consequência dessa rejeição
é a omissão legislativa. A ausência de leis leva à exclusão de direitos humanos no âmbito da tutela jurídica do Estado. E aí, como um agravante, a onda do conservadorismo, provocada pelas religiões e refletida no Brasil através da política, uma política excludente, intolerante, sexista e violenta. E é nesse momento que se relaciona diretamente com a saúde e com a formação em saúde. Mas aí, para discutirmos a saúde em si, primeiramente a gente tem que ir na fonte dessa questão, que aqui no caso é o ensino. E aí, fazendo parte dessa questão do ensino, nós temos o currículo, porque ele se relaciona com essa temática no que se refere aos tipos. Temos aí currículo escolar, formal, informal, paralelo e oculto. E aí uma atenção especial para esse último, para o currículo oculto, porque é estabelecido nas relações interpessoais vividas academicamente, como um pano de fundo em todo o processo de formação, situando um conjunto de experiências de formação que ocorrem de forma não intencional, ligadas ao desenvolvimento de valores, atitudes, crenças que demonstram nas ações, tanto nas implícitas e nas explícitas, como cuidamos e como fazemos o cuidado em saúde. Nesse currículo em saúde, infelizmente, também se aprende formas de silenciar corpos, como a invisibilidade seletiva, formas de reproduzir violência institucionalizada, na qual predomina a abordagem biológica, patológica e reprodutiva. E aí, se tratando dos determinantes sociais de saúde, lá em 2007, quando o gênero foi incluído como uma condição que afeta a saúde, perceba nessa discussão o quanto isso gira no entorno dessas relações com a educação, trabalho, emprego, serviços sociais de saúde, as condições de vida e de trabalho no geral, redes sociais comunitárias, estilo de vida desses indivíduos, idade, sexo e gênero. De fato, gente, tudo isso faz parte da dinâmica do processo de saúde e doença da população LGBTQIA+. A discriminação e o preconceito, eles também contribuem para essa exclusão de forma direta. As desigualdades do acesso aos serviços de saúde pela população LGBTQIA+, elas evidenciam um problema social crônico no Brasil. Tanto no Brasil como no mundo, e é invisibilizado e é ignorado, são trancados aí dentro do armário do SUS. E no rompimento desse silêncio, nós temos, por exemplo, a Rede Feminista de Saúde, que ela divulga anualmente um dossiê com dados que evidenciam essas desigualdades. E aí, por exemplo, esses dados divulgados, com relação às mulheres que procuram atendimento de saúde, cerca de 40% delas não revelam sua orientação sexual, justamente por medo de como será conduzido esse atendimento. Entre as mulheres que revelam, 28% elas referem uma maior rapidez no atendimento. Essa rapidez não é descrita como agilidade, mas sim para poder um oi e um tchau do paciente, onde não tem uma escuta ativa, onde não tem uma anamnese, um exame físico, nada. E 17% afirmam que esses deixaram de solicitar exames necessários para um cuidado integral em saúde. E aí, com relação ao exame de colpostologia oncótica, ou também conhecido como preventivo de câncer cérvico-uterino, ou Papa Nicolau, entre as mulheres heterossexuais, a cobertura na realização desse exame, nos últimos 3 anos, ela foi de 89,7%. Já entre as lésbicas e mulheres bissexuais, a cobertura cai para 66,7%, mesmo entre pessoas com maior escolaridade e renda. E aí, com relação às doenças mais frequentes, as ISTs estão no topo, as infecções sexualmente transmissíveis. E aí, com infeliz destaque para a AIDS, para HIV. Doenças que afetam a saúde mental, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, suicídio, também são constantemente observados. Ainda em outros termos, temos os homicídios. O Brasil
é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. 2020 foi o ano em que o Brasil se manteve no 12º período consecutivo liderando esse ranking, seguido aí do México e depois dos Estados Unidos. Então, olha a gravidade desse problema. 12 anos como país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. E aí, se tratando de ensino, que poderia mudar essa realidade, e principalmente do universitário, há relatos que denunciam essa indiferença, a rispidez, o descaso, a hostilidade de docentes frente a esses alunos LGBTQIA+. Desde hesitação para responder a qualquer chamado, até perseguição, discriminação e preconceito. E aí questões como as dimensões curriculares, trajetórias escolares, práticas educativas, processos diferenciadores no tratamento de alunos e alunas são identificados como determinantes no sexismo escolar. E o que se propõe à escola é que ela venha agir ativamente no rechaço dos estereótipos associados às diferenças sexuais. E aí cabe aqui ainda um questionamento. Onde está a ética e a bioética desses profissionais docentes? É um questionamento que fica quase que sem uma resposta. E aí temos também a presença de relatos que denunciam a indiferença, a rispidez, o descaso e a hostilidade de profissionais da saúde frente aos pacientes LGBTQIA+. E aí eu incluo aqui ainda a palavra crime, porque é isso que esses profissionais entre aspas, é isso que eles estão fazendo. E pior ainda, quando esses profissionais são religiosos, e aqui profissionais religiosos novamente, entre aspas, porque para mim, podem até dizer que são, mas isso está bem longe de ser um profissional e um religioso. São qualquer coisa, menos isso. Interferir no atendimento de um paciente, querer impor suas crenças sobre o outro e utilizar da religião para tentar justificar seu preconceito e sua discriminação, isso é inaceitável, gente, é inadmissível. São pessoas na profissão errada. E aí, de tudo isso que eu falei, o agravante maior é quando esse paciente LGBTQIA+ é negro. O racismo é absurdo. Ele me sufoca ao falar de tamanha barbaridade que é. E é péssimo, é horrível você buscar por um atendimento e um profissional, ou até mesmo toda a equipe, ficar fazendo piada, rindo, te tratando com indiferença, com falta de respeito, pelo simples fato de você ser quem você é. E aí finalizar um atendimento de um paciente e sair correndo para poder contar para o colega, ou o colega correr para saber do paciente. E a ética, o sigilo profissional, como é que ficam? Para onde foi essa ética e esse sigilo profissional? Nós, profissionais e futuros profissionais, temos a obrigação, o dever cívico e moral de coibir qualquer ato repugnante e criminoso de preconceito, de discriminação ou de racismo. Seja institucionalizado, seja no ensino, no atendimento clínico, seja em qualquer lugar. Outro exemplo, é possível contar nos dedos a nível de Brasil as instituições de saúde, tanto pública como privada, que oferecem ao campo nome social no prontuário do paciente. Isso é lei e não está sendo cumprida. É uma falta de respeito constante, é um crime constante, é uma violência institucional que acontece diariamente. E aí, retomando sobre a educação, não existe discussão sobre isso no ensino. Desde o fundamental e médio até na graduação, existe no máximo em pós-graduação. E aí, onde e quando questões como essa elas serão discutidas, se não no ambiente de ensino-aprendizagem, se não no ambiente crítico reflexivo, se não no ambiente de construção, desconstrução e reconstrução política, cultural, econômica e social. Onde? E você sabe o que é receber um adolescente na unidade e durante o atendimento ele me responder que ele não usou preservativo porque o homem que ele estava era bonito. Desde quando
o quesito e a subjetividade de beleza, eles determinam usar ou não usar preservativo, gente. E lá estava o adolescente procurando por teste rápido, porque a consciência falou mais alto que a subjetividade dele. Você sabe o que é uma paciente ela chorar durante um atendimento inicial pelo simples fato de eu ter perguntado qual era o nome verdadeiro dela, me referindo ao nome social dela. Mesmo sabendo que no prontuário eletrônico eu não tinha essa opção. Ainda assim, gente, eu fiz questão de perguntar, por respeito e pelo direito de ela ser quem ela quiser. Ela chorou e disse que nunca perguntaram isso, que sempre é aquele constrangimento de chamarem para atendimento um nome masculino e levantar ela com o corpo feminino. E aí vocês conseguem entender, observar a complexidade do problema de saúde dessa população. Não tem saúde, não tem ensino, a opção mais rentável é a mais velha profissão do mundo, é a prostituição, que significa não apenas a sobrevivência financeira dela, mas também a possibilidade de pertencimento social que lhes é negado em outros espaços. E é mais um fator de risco para essa população, um espaço de consumo em geral, inclusive de todo tipo de drogas, lícitas, ilícitas, álcool, tabaco, drogas sintéticas, injetáveis, compartilhamento de seringa, silicone industrial para a feminização desses corpos, uso indiscriminado de hormônios, tanto masculino como femininos, e outros medicamentos de uso restrito. E aí acaba aumentando a ocorrência de acidente vascular encefálico, flebites, infarto agudo do miocárdio, entre outros agravos. E aí pode resultar em morte ou então em sequelas graves. E aí como que nós podemos mudar essa realidade? Um dos caminhos é através da educação. Uma educação inclusiva, acolhedora, humanizada, através de uma docência qualificada, uma formação crítico-reflexiva, tanto para o aluno quanto para o professor, um currículo contra o modelo patriarcal conservador hegemônico, que versa o modelo reprodutivista de práticas excludentes, que faça valer a Lei 8.080, na qual a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Olha como soa bonito falar isso da Lei 8.080, mas é horrível porque isso não acontece na vida real. Que faça-se valer os princípios e diretrizes do SUS, a Política Nacional de Humanização, o Programa Nacional de Direitos Humanos, os determinantes sociais de saúde e principalmente a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E aí agora vamos ver aqui um pouquinho alguns pontos abordados nessa política. Reduzir danos à saúde LGBT. E aqui eu vou sempre estar me referindo a LGBT, porque foi esse o termo utilizado quando ela foi construída, tá? Reduzir danos à saúde LGBT, direito ao uso do nome social, garantir os direitos sexuais e reprodutivos. E aí aqui um adendo, alguém aqui de vocês já viu a população LGBTQIA+, ser incluída no programa de planejamento familiar? Eu tenho certeza da minha resposta que ela é não. Atuar na eliminação do preconceito e da discriminação. Promover o respeito. Realizar estudos e pesquisas relacionados ao desenvolvimento de serviços e tecnologias para o atendimento LGBT. Eliminação das homofobias e demais formas de discriminação que geram a violência. Promover ações e práticas educativas em saúde nos serviços do SUS, com ênfase na promoção da saúde mental, orientação sexual e identidade de gênero, incluindo recortes étnico, racial e territorial. Fomentar a realização de estudos e pesquisas voltados para a população LGBT, incluindo recortes étnico, racial e territorial. Apoiar técnica e politicamente a implantação e implementação das ações da Política Nacional de Saúde Integral LGBT nos estados e municípios. Garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS, acompanhamento clínico,
hormonoterapia, acompanhamento integral pré e pós-cirurgia de redesignação de gênero. Elaborar protocolo clínico para atendimento das demandas por mastectomia e esterectomia. Articulação para garantir que estratégias como o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde, e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, considerem as questões dessa política. Ou seja, a política ela está embasada em todos os princípios assegurados na Constituição Federal de 88, que garantem a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Está escrito lá no artigo 1º, inciso 2º e 3º. Reforçados ainda no objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aí também está lá no artigo 3º, no inciso 4º. Profissionais da saúde, docentes em saúde e futuros profissionais que reproduzem esse comportamento opressor, machista, racista, discriminatório, preconceituoso, não deveriam jamais estar nesse local onde estão. Jamais. Ensinar humanização, aprender humanização e praticar atos como esse não existe, gente. Pois eles estão formando ou atendendo pessoas, seres humanos que merecem respeito e dignidade, assim como qualquer outro. Pois cada um tem o direito de decidir pelo próprio corpo. Essa exclusão, esse apagamento, eles podem ser compreendidos a partir da discussão de docência de gênero, justamente porque grande parte da humanidade, o ensino foi realizado por homens, de homens para homens. O modelo tradicional, biomédico, tecnicista. Logo, tem-se aí a imagem do homem, a heteronormatividade, o pensamento hegemônico do patriarcado, que promove essa exclusão desse tipo de discussão do ensino, do currículo e da sociedade, numa manutenção de uma tal ordem social que nega direitos e acessos trancados dentro do armário. As sociedades, elas detêm as rédeas da violência. Porém, essa mesma sociedade, ela solta essas amarras quando lhe convém. Elas dão a certos indivíduos licenças para essa agressão. Esse silenciamento, essa exclusão, essa invisibilidade é exemplo disso. São formas de intolerância, de preconceito, de discriminação, de violência, de crime. E assim eu trago para vocês, essa luta ela não é só aqui nesse espaço, ela é muito além. É por isso a importância e a necessidade de um evento como esse. Por isso eu iniciei minha fala com a universidade é um local de construção e debate político, cultural, econômico e, novamente, sobretudo social. Justamente por isso, gente. E para finalizar, essa temática ela não se encerra aqui, pelo contrário, ela vai muito mais além do que isso. Foi apenas uma pequena parcela a ser explorada, uma pequena parcela a ser discutida, que esse momento seja visto como uma abertura, um instrumento norteador para caminhos que continuem na pesquisa, no processo de ensino-aprendizagem, na construção curricular, na formação crítico-reflexiva e, sobretudo, no respeito. É preciso força, persistência, resistência para que a gente consiga combater com rigor esse tipo de violência institucionalizada, romper com esse silêncio, com a exclusão, com a invisibilização e com o apagamento. E ainda que estejamos cansados, esgotados, desistir não é uma opção. Resista. E vamos resistir sempre. Saúde da população LGBTQIA+, é um direito de todos. Então vamos resistir. Aqui fica meu muito obrigado. E eu agradeço novamente pelo convite, pelo espaço de estar podendo fazer essa fala aqui com vocês. E que
Espero que eu tenha plantado a sementinha da mudança, pelo menos em cada um de vocês, e que isso cresça e floresça, e que essa luta se torne bem maior e traga um bem maior para todos nós, para toda a sociedade. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau.